Bom dia a todos, graças a Deus que assim seja. Muito obrigada, Joel. Começando nosso estudo de hoje, 16 de dezembro de 2011, nosso último estudo do ano de 2011 do sexo e destino, tá? Estamos dando continuação ao capítulo 2. E a nossa salinha vai entrar em recesso, ou seja, nossos estudos vão entrar em férias. Vamos parar um pouquinho, por questão organizativa mesmo, porque tem muita gente que já não vem, que já não consegue seguir o estudo, porque viaja, vai em férias, por nós mesmos, trabalhadores da casa, para poder nos organizar para o ano vindouro. Então, hoje sendo o nosso último estudo, vamos retornar no dia 2 de janeiro, na segunda-feira de 2012, com a Mariazinha, né, com o estudo do Evangelho. E começamos na segunda nossas tarefas, tá certo? Na terça-feira a Maria abre a sala, coloca o áudio do Alexandre, na quarta sou eu, na quinta é o Alexandre de novo ao vivo, na sexta eu novamente, e os estudos que tem também à noite, também as salas de prece de segunda e quarta-feira, no horário da tarde, horário de almoço, desculpem, né? É já tarde, meio-dia, né? No horário de meio-dia. Então a gente começa o 2012 com vento em popa, com as baterias recarregadas, como disse Dudu, e com muito, logicamente, mais organização, né? Com mais organização. Como diz aqui na Itália, staccare la spina, desligar um pouco assim da tomada. E então, o nosso estudo de hoje continua no capítulo 2, não é? Eu passei para vocês a radionovela ontem, sexta-feira passada, do capítulo 1, e continuando aqui quando o André Luiz está dentro do quarto da filha do Pedro Neves, certo? E ele está contando para nós aquilo que ele está vendo, ele está descrevendo em relação a sentimento e ambiente da doente, tá certo? E ele diz assim: meditai vós que no mundo admites para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto comburente. Né? E olha, estamos falando de um agonizante e do desespero que muitas vezes toca nos nossos corações quando vemos essas pessoas amadas que vão embora para um outro plano, não é? Nós somos testemunhas, nós fazemos apologia, estava conversando com um amigo ontem, nós fazemos apologia à vida, não é? Nós fazemos apologia à vida, ao nosso direito de viver na vida que continua, na vida espiritual que continua depois da vida material. E quem não acredita nisso, que não tem esperança, se desespera muito, justamente, ao ver pessoas amadas que a morte cela os olhos. Wagner, bom dia. Bom dia, beijos. Bom dia, Val. Fico muito feliz, viu? Vai dar tudo certo com fé em Deus. Beijinho pra você. E aqui, continuando a nossa leitura, Neves cambaleou agoniado. Enlacei-o, contudo, a pedir-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns minutos. Essa semana passada eu tinha falado isso com vocês, dele, emocionalmente, o espírito Neves se sentia abalado pela doença e desencarnação da filha, como se tivesse encarnado. Isso é interessante, não é? Refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurava, espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Chispas de luz, quase minúsculas flamas azulinhas, evolavam-lhe do tórax a se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo-o de energias calmantes. Então, Neves se recompõe, não é?
eleva seu pensamento. E ele, para elevar o pensamento, o que é que ele fez? Ele orou. Vigiai e orai. Ele orou para que ele pudesse, através da oração e pedindo a intervenção divina, ele pudesse doar energias para a filha, não é? Para que ela se sentisse melhor. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto. Renteou conosco, sem perceber-nos, de leve, e tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se logo após na direção de pequenino armário próximo e, munindo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Então descreve uma mocinha de 20 anos que fazia como uma enfermeira, né? Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. O concurso magnético de minutos antes insensibilizara-lhe os centros nervosos. Perfeitamente tranquila, a moça na qual observávamos a posição da enfermeira improvisada retirou-se para o aposento, a largar-se em acolhedora poltrona de vime. Em seguida, descerrou um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente do ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesma. Então, olha, a Dona Beatriz, depois que recebeu a energia magnética, né, o fluido ali, o paz, insensibilizou os centros nervosos, ela entrou em torpor, tanto que ela nem reagiu à injeção, ficou descansando. Aquela moça começa a fumar dentro do quarto da doente, coisa que na época talvez não fosse tão escandaloso, né? Mas nos dias de hoje, Nossa Senhora, não tem mais desculpa para que isso aconteça. Neves fitou-a, deitando-lhe significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta. Indicando-a discreto, informou-me: trata-se de Marina, contadora do meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia-lhe da palavra reticenciosa. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui numa câmara de dor, onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam recôndito inquietude. Então, Marina, antes que eu dê seguimento, Marina vai ser dos personagens principais dessa história, né? Dentro de uma polêmica familiar, né? E eu queria que vocês prestassem atenção para que a gente pudesse entrar de cabeça no conteúdo. Do que se trata isso? Quem é essa mulher? Né? Por que esse Neves usa de sarcasmo com ela só pelo cigarro que ela acendeu no quarto? E aí, André Luiz diz: contemplei Marina, cujos olhos denotavam recôndita inquietude. Manifestando ainda alguns laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora, estirada no leito, soprava para além das janelas baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Repartindo a própria atenção para ele, entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, conquanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Ele se sentiu meio... O Neves, ele se sentiu meio
meio que freado pela presença do Amaro, né? O enfermeiro, vocês lembram? Vou ficar lembrando os personagens para não esquecer, né? Da agora. O enfermeiro que ficava com ela, com a dona Beatriz, enfermeiro espiritual. Ficava meio deslocado, na verdade ele queria abrir o bico, né? Falar mesmo, Dudu, com o André Luiz, aquilo que ele estava pensando, mas ele ficava assim, né? Ele ficava meio escabriado. E o André Luiz, aproveitando que ele não tinha aberto a boca, para ficar observando melhor em que circunstâncias se encontrava, porque não é que ele sabia. Aproximei-me reverentemente da jovem no propósito de sondá-la em silêncio e colher-lhe as vibrações mais íntimas, contudo, recuei assustado. O André Luiz recuou assustado. Vamos entender, e como introdução do comportamento do André Luiz, que André Luiz vivia numa época diferente, né? Viveu numa época diferente, numa época de comportamentos morais diferentes, não é? Onde o homem transgredia, a mulher, a esposa dele, ficava em casa. Ele, de qualquer jeito, não estava acostumado com esse tipo de conteúdo assim. Então, você imagina, ele, de qualquer jeito, é um espírito que está aprendendo, não é? André Luiz não é um espírito de perfeição, mas André Luiz é um espírito que traz com ele as bagagens dele, de experiência, o modo de pensar também, que com a evolução vai se dissolvendo para melhor, não é? E aí ele se assusta, né? Cadê, meu Deus? Peraí. Recuei assustado. Estranhas formas de pensamentos, retratando-lhe os hábitos e anseios em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente. Fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe. Então, já pelo pensamento dela e as coisas que ela estava pensando, porque o objetivo deles ali era o socorro a doente. E ela estava com a mente dela focada em outra coisa e não naquilo. Não estava de boa vontade, né? Quadros vivos de efusiante agitação ressumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava dentro de si própria a música brejeira da noite festiva, que atravessara na véspera, e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundantemente. Então, na noite anterior, Marina tinha vindo de uma farra, né? Uma noitada daquelas de beber gin, de embebedar, de festa, de música. Então, o pensamento dela estava lá, estava nada a ver com aquela doente ali. Vocês imaginam os fluidos que ela estava emanando naquele ambiente, né? Apesar de surgir-nos superficialmente à guisa de menina crescida, sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas e ali relampejarem a aura imprecisa. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. A medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. O Joel disse ali pra gente que lembrar é como viver novamente. Tá construindo, não é, Joel, aquelas imagens, revivendo, faz todo o cenário e a revive de novo, e de novo, e de novo, viciando a mente e o comportamento cada vez mais. Então ela não estava ali de boa vontade, tá certo? Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla amnese psicológica. Olha onde é Luiz, viu? Marina apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação. Anamnese? Anamnese. Ah, calma, é porque eu tô com aquele digital, viu?
Então pode estar digitado errado? Tá faltando I, então. Anamnese. Desculpa. Marina apresentou o princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos, percebia-se-lhes de pronto a intimidade. Adivinhava-se-lhes o romance. Imagina André Luiz, por isso que nada fica escondido. André Luiz se aproximou dela, entrou praticamente no pensamento dela, não é? E descobriu como é as coisas. Por isso que nada está escondido, tudo vem ao conhecimento. Ela está ali pensando que tem a privacidade da mente, e nada disso, né? O André Luiz está ali descobrindo todo fato, relembrando. Engraçado que me vem em mente agora, pelo fato que a gente fica relembrando muitas vezes os desvios da gente. O que a gente fez no passado, rememorizando, muitas vezes rancores, coisas que aconteceram conosco, que fizeram a nós, os rancores que a gente tem. Aí a gente reconstrói toda aquela cena, reconstrói toda aquela imagem, não é? Discussões. Bom dia, Beta. Bom dia, gente. Flor. O PC, uma Fei também, né? Chegou aí, beijinho, bom dia. A Olga, Sonata, Luá, Zeli. Beijo a todos. E aí, o que é que a gente faz com isso? Os espíritos benfeitores nos chamam a atenções na literatura. Nós, o que é que fazemos com isso? Nós estamos contando a nossa vida a todos. E muitas vezes, André, dando armas a espíritos que nos estão sondando as ideias, como o André Luiz. Só que o André Luiz tem boa vontade. O André Luiz tem boa intenção. Muitos ficam sondando os nossos pensamentos para descobrir, muitas vezes, uma falha nossa moral, um desvio que a gente tenha feito, que sabe quando. Um pensamento para poder abordar-nos da maneira melhor que eles acham, né? Nos atingir. E os espíritos benfeitores, eles chamam muito nossa atenção para isso. Chamam muito. Para que a gente fique atento com os nossos pensamentos, que muitas vezes estamos armando-os contra nós mesmos. Bom dia, Ana, bem-vinda. E eu me lembro de uma passagem de um livro, ninguém ri, tá? Da Dona Zíbia Gasparetto. Eu não me lembro que livro era, porque são anos e anos e anos, são mais de uns 12 anos que eu li livro da Dona Zíbia. Sim, a história era o seguinte, sobre isso eu achei interessantíssimo. Tinha uma senhora que trabalhava na casa da personagem principal, né? E ela era ela era espírita, então era muito crente, muito boa, muito caridosa. Repare bem, realmente ela era. Trabalhava em prol da patroa, do patrão, das crianças, ensinava o amor a essa senhora, né? Tanto que ajudou muito a superar determinados problemas. Olha como são as coisas, olha que sendo interessante. Só que, como um ser humano imperfeito ainda, trabalhando consigo mesma, ela tinha as culpas, não é? Ela convertia essa senhora, que é a patroa dela. Essa patroa dela tinha como obsessor o ex-marido, que tinha morrido no acidente de carro. E não queria que ela casasse de novo, entendeu? Que ela fosse feliz. Então ele ficou perturbando muito essa pobre dessa senhora, obsediando. Só que ele não conseguia ter acesso à governanta, vamos dizer, né? Não conseguia ter acesso a ela, porque vibratoriamente não a alcançava. Isso é interessante. Só que, como eu estava dizendo, como o espírito ainda trabalha consigo mesmo e tal, ela tinha uma culpa. Na juventude, ela já era uma mulher madura, né? Na juventude, ela tinha tido uma paixão e tal, e ficou grávida.
E pelo desespero e pelo abandono do pai da criança, ela abortou. Ela abortou. E ela tinha um remorso muito grande, porque depois disso ela não foi mais mãe. Não é? Então, de vez em quando, o que é que ela fazia? Ela rememorizava isso. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem? Vocês estão todos prestando atenção? Ela rememorizava isso. Esse fato dela, e ela ficava muito triste, pensando naquele filho que ela poderia ter nos braços, e que ela, pela loucura da juventude, pela inconsequência, ela fez aquele ato. Então, ela relembrava os fatos. E ela, o que é que ela fazia com isso? Ela estava contando a vida dela, né? Só que ela estava pensando, quando ela está relembrando com a culpa, ficando triste, o que é que está acontecendo? O que é que ela está fazendo? O que é que acontece derivado desse pensamento dela culposo, Val? O que é que acontece? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Vocês estão tudo pensando no panetone do dia 24. A Diana diz: atrai entidades tristes. Pode ser também. Olha, Ana, bravíssima. Baixa vibração. Val também, ela está dando abertura para obsessores. Baixa vibração. Mas o sentido é que ela baixa a vibração. Não é? Por que ele não tinha acesso a ela? Porque ela estava com a vibração dela longe dele, né? Quando ela rememoriza todos esses fatos, ela baixou. Quando ela baixou, acontece aquilo que disse a Diana e a Val. Abrem-se as portas. Venha, entre. A história do vampiro que eu contei quarta-feira. Né? Faz com que ele entre. Aí ele ouve. Então, olha, é até engraçado. Entra na sintonia dele, né, André? E aí ele, malandro que era, começou a escutar a vida dela toda. E era engraçado porque depois ele ficou dizendo assim: ah, olha como é humano o espírito. Nós, como somos humanos, né? A morte, deixar o corpo físico não mostra nada, elevação de nada. A pessoa não muda por nada, né? Ela é aquilo que ela era. E olha ele, o que é que dizia, viu? Ele dizia assim: ah, a santinha, hein? Quem diria, abortadeira? Assassina abortadeira. Fica dizendo bem isso. Quem diria, hein? Só assim para eu descobrir. Fica dizendo que é santinha, fazendo a cara de boazinha. E agora fica querendo ensinar minha mulher a rezar, não sei o quê. E fez esse pouco, ele diz, né? Fez essa coisa grave, assassina. Mas essa, obviamente, como descobriu? Aí descobriu. Se ela não tivesse superado essa culpa e não focasse mais nesse problema, ele não tinha como descobrir, né? E o que é que ele faz? Ele fica tentando induzi-la a culpa mais ainda. Aproveita a situação, né? Aí fica na orelha dela, repetindo e tal, que ela foi cruel, que ela não vale nada, que ela não presta. Como é que ela teve coragem de matar um filho? Abortadeira. Repetiu 1000 vezes essa palavra, abortadeira. Só que essa senhora tinha essa culpa de um passado que ela tinha errado, mas ela tinha 1001 merecimentos por causa da ação dela, né? Então ela sentiu ajuda, né, como se diz, dos benfeitores, né, Ana? A vibração, e aí é como se ela tivesse caído na real, sabe quando a ficha caiu? Aí a ficha dela caiu. Aí ela, aí se repreende assim, aí começa a orar, orou, pediu perdão a Deus, levou a vibração de novo e ele ficou para fora novamente. Aí ele ficou para fora novamente, ficou muito contrariado. Foi jogado praticamente para fora. Ficou muito contrariado, diz: ai, com essa é difícil, viu? Ficou. Com essa é difícil, mas a graça disso tudo é que ele ficou resmungando, foi sentar lá pro passeio da casa, né, assim, e ficava, essa sonsa, fica aí rezando com essa cara de boazinha e tal, entendeu? Pra que a gente, por que é que eu tô contando isso pra vocês? Pra que a gente deixe fixo dentro de nós, que até quando a gente fica rememorizando isso, a gente tá dando, muitas vezes na bandeja,
a espíritos zombeteiros que estão rondando por uma questão de vibração, ao ouvir a nossa história, dizer, quem diria, hein? Quem diria, hein, dona Juliana? Entendeu? Quem diria, hein, dona Ana? Quem diria, hein, dona Maria? Seu Dudu, seu Wagner, dona Andréia, dona Val, as Santinha, né? A casa caiu, descobri tudo, né? Então, pra que a brincadeira, tá, gente? Vocês são espíritos de luz. Se não fosse, como é que eu ia conseguir me amparar em cima de vocês? É brincadeira. Mas é legal que a gente pense, né? Que não convém, não é positivo que a gente fique remoendo, mastigando as coisas que aconteceram. E que a gente bola pra frente, a Val disse ali pra gente, errou, esqueça. Ou alguém vai ficar te cutucando. Quando acontece de eu ficar pensando em determinadas coisas que não deve, parece que aquilo cresce, Val. Cresce. Aí fica aquela angústia. Não sei se acontece com vocês. Vocês são espíritos de luz, talvez não aconteça. Aí vem aquela angústia assim, você fala, meu Deus, que ser humano horrível eu sou. E aí, graças a Deus, aí tem uns amigos que dizem, não, deixa isso pra lá. E fica querendo lembrar você as coisas que você faz de legal. Porque você se eleve um pouquinho. Ou, quando não conseguem fazer isso com você, diretamente, bom dia, Ana, beijinho do Alma, um beijo. Usam quem está do seu lado para nos atingir. É um amigo que diz uma frase inconveniente, um amigo invigilante, não é? É um colega, é um vizinho, é um parente, é um marido, é uma esposa, é um filho. E aí termina de pegar a gente e puxar para baixo. Puxa! Aí a gente tem que sacudir a poeira, superar, não é? Essa dificuldade e bola para frente. Então, muitas vezes as pessoas que a gente ama são usadas para futucar-nos. Que ficou aí a ideia que a Marina estava pensando na vida dela e contando tudo para o André Luiz. Só que o André Luiz, graças a Deus, tem boa intenção, né? Quer entender o que está acontecendo para ajudar. Os espíritos de luz também descobrem as coisas desse modo. Certo? Porque não é que eles já sabem tudo da nossa vida. Basta que a gente pense, se aproxime de nós, ou vão buscar de uma maneira mais complexa ou outra, de descobrir o que acontece conosco, nosso histórico, para nos ajudar. Tá certo? Bolinha aqui pra frente, vamos terminar de ler. Até que Maria foi quieta. Pra que eu fui botar o nome da Maria? Fui dizer Dona Maria, ela correu. Fui dizer Dona Maria. Ai, meu Deus do céu. Não, eu fico rindo porque a circunstância que aconteceu nesse livro foi usada, gente. Não sei, eu acho graça demais aqueles ficarem dizendo isso. Sonsa, sabe? Foi muito legal. Sandrinha, um beijo. Miriam, um beijo. Então vamos lá. Fisicamente semelhavam pai e filha. Ela tinha 20 anos, viu? Entretanto, é isso que eu quero dizer, que hoje, aqui o André Luiz, ele, né? Mas na sociedade brasileira isso, ninguém mais escandaliza com nada, né? A gente pode ver, olhar e achar que tá tudo bem. 20 anos com 50 anos, tá normal. Né? Mas ainda tem quem tenha bom senso e entenda, né? Graças a Deus. Fisicamente semelhavam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar o estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam. Olha como ela construiu imagens, painéis. Olha o capítulo 14,
que muito citado no meio espírita, do livro A Gênese, que fala sobre os fluidos e como nós construímos imagens mentais e nós efetivamos naquilo que pensamos. Mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer, fosse aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, tu acha? Conchegados sob a proteção do arvoredo tranquilo ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear com mais segurança reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se nos entregues às cenas de um filme interior diferente. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual se destacava igualmente a pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos, no mesmo carro, entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas a entretecerem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo, inquietude, ansiedade e arrependimento. Ponto. Aí eu vou perguntar a vocês, quem está prestando atenção na leitura, levanta a mão ali do lado. Tem que ser rápido, hein? Deixa eu ver. Vou pegar no flagrante de todo mundo agora. Só 4? Que isso? Vocês são 22. 5, 6. Tem gente que tá na panela agora, vai voltar correndo. Ninguém prestou atenção. O PC tá perdoado, disse que não sabe levantar a mão. Tem gente dormindo. Ô Dudu, buça aí no povo. Dá uma tremida lá no PVT. Pode baixar. Tá todo mundo queimado comigo o restante. Dudu, por favor, anote os nomes. Anote os nomes quando for na volta em janeiro. A gente vai ter que chamar no PVT todo mundo aí pra conversar. O negócio agora é radical. 2012. Radicalidade. Com amor, logicamente. Tá certo, muito bem. Então, por que eu mandei se levantar a mão? Pode baixar, Florzinha. Você é apaixonada, Florzinha. É. A gente já percebeu. Ai, meu Deus. Certo. Depois que vocês prestaram, vocês 5, prestar atenção na leitura dessa mocinha, com toda essa situação dividida entre dois homens, não é? Um parecia pai e filha, o outro da idade dela, vivendo as mesmas emoções, nos mesmos lugares, namorando aquecidamente, até mesmo no mesmo carro, com dois homens diferentes, separados, logicamente. Qual é o impacto que vocês têm? Agora eu quero que vocês escrevam na tela, eu vou ficar muda. Qual é o impacto que vocês têm a descrever uma cena dessa? Quero ver todo mundo escrevendo, né? Não quero saber de nada. Final de ano, último estudo, 16 de dezembro, vamos lá. O Dudu disse, ela tem algo de culpa muito grave no cartório, ela esconde algo muito bravo. André disse que ela tá absurda. Mas qual a impressão que que ela passa pra vocês dela? Sandra, ela tava desfilando em Copacabana e eu aqui. Ai, meu Deus do céu. Florzinha, acho que ela está confusa entre paixão e amor. Sonata está confusa
A André disse indecisão, confusão. A Diana, nossa André, confusão. Bora? Uma fé e nada? A Valde está indecisa. Mas moralmente para vocês, mas vamos lá aprofundindo a pergunta. Moralmente para vocês, o que ela passa? Moralmente, é uma atitude correta isso que ela está fazendo? Sandra disse não, Andréa não, Diana disse que é vulgar, a Florzinha disse cabeça de osso para sopa, Maria disse que não, a Sandra continua dizendo que ela está em Copacabana, André disse que é responsabilidade, o Dudu disse porque enquanto sim, ela ainda não se manifestou de verdade, só contou o caso. Val disse está agindo de forma pouco louvável. Mas qual foi o sentimento que agora tocou em nós? Em todos nós. Nós, o que foi que fizemos com ela agora? Foi o que a gente fez com a Marina agora. Isso mesmo, Diana. Nós a julgamos. Nós a julgamos. E como é que foi que o Emanuel e o André Luiz começou esse estudo, esse livro? Eu tô dando general, Dudu. General, para poder entrar no estudo. Para de botar atrapalhar a minha ideia. É lógico, sim, mas a gente foi que fez, julgou, não foi? Eu perguntei, lógico que eu joguei para vocês. Eu induzi vocês a isso. Mas o raciocínio é esse. Fui malicioso, não é? Que horror, fui pouco caridosa. Mas eu induzi a vocês a isso, a todos os outros que vão ouvir ainda esse estudo, porque é o que nos leva a fazer. Se nós conhecemos pessoas, aqui é um livro, a gente não conhece a Marina pessoalmente, mas se a gente ouve o caso de ABC, fulano, na televisão, na novela, o que é que a gente faz? Fui, né, mas passei. A gente julga, não julga? Mas o livro começou porque a sabedoria do Emanuel e o André Luiz de trazer, de trazer para nós a primeira lição, que foi a passagem de Jesus na mulher adúltera. Não foi? Mulher, onde estão os teus julgadores? Senhor, foram todos. Então eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Então qual é o meu desejo com vocês? Que a gente já comece estudo de coração aberto, sem julgar a Marina. Porque a Marina tá danadinha. A Marina vai aprontar muito nesse livro. Todos os personagens, um pouco mais, um pouco menos, vamos estar, né? Vão aprontar muito. No fundo, né, Maria? O julgar é reflexão, é assim. A gente até julga. O que significa julgar? Não é? É falar sobre o julgar, Andréia, nisso aí, é falar sobre a causa, vamos dizer. Mas quando estamos quando estamos num tribunal, quem é da área de direito? Quem conhece um pouco da área de jurisprudência? Né? Quando estamos num tribunal, como é que funciona? E é o que vai acontecer conosco. Se coloca em voga o assunto, não é? As razões porque aquela pessoa está ali, não é assim? Se coloca tudo que ela fez, aquilo que é a razão de se encontrar no tribunal,
Mas aquilo está dando a informação, não é? Aí você passa a julgar. E qual é o resultado do julgar? Qual é o resultado do julgar? Vamos lá. Depois que se julga, o que é que se faz? Se condena, né? Ou se absorve. Assado. Cadeia. Ou se condena ou se absorve. Então a Maria disse assim, que fica difícil a gente não julgar, não é, Maria? Realmente fica difícil. Porque se julgar é expor a circunstância. Mas se lembrarmos que Jesus estava na praça e que foi dito que aquela mulher foi pega em adultério, e a lei dizia, não é, que naquele julgamento tinha que ter a condenação. E a condenação era o apedrejamento. Já tinha um resultado: adultério, apedrejamento, morte. Não é? E aí Jesus disse: eles não te condenaram? Não, porque aí eles não poderiam condenar, porque Jesus disse que não tiver um pecado que jogue a primeira pedra. E foram saindo devagarzinho dos mais velhos aos mais jovens. Exatamente. Nós vamos nos encontrar em circunstâncias aqui desse estudo a falar sobre, a expor as circunstâncias, a pensar sobre esses problemas, a colocar na nossa vida de cotidiano, conosco mesmo, com o vizinho, com o periquito, com o papagaio, com a novela, com a família. Mas que nós não venhamos a concluir o julgamento, que é ou a condenação ou absorção, porque nós não temos direito para isso. É aí que está. Vocês entendem o mecanismo do julgar e do condenar? Porque, como disse a Maria, vamos nos pegar várias vezes em circunstâncias de pensar, falar do ato do outro, refletir, mas que a gente não dê a sentença. Porque o único juiz da vida é Deus. Ele sim. Jesus o pode entender, nós não. Porque exatamente, quem está sobre a terra tem sempre um pecado. Ou se não tem nessa vida sobre aquele assunto, vai ter em outra. Não é? Val. Então, porque a gente vive muitos personagens também da novela, né? Se a gente pudesse bater nos personagens, era uma coisa incrível. Fazia o povo brigar para resolver os problemas. O estoico disse pra gente: é porque só tinha gente boa ali. Se tivesse algum ruim ali, tacava a pedra nela mesmo. Não queria nem saber. Sabe, estoico, porque a gente começou esse estudo recentemente? Eu refleti muito sobre isso. Refleti sobre isso. Você está dizendo exatamente. E fiquei pensando, se não tivesse um que não estava nem aí, se estava com razão, se era pecador ou se não era, e metesse a pedra nela mesmo. Só que você está esquecendo uma coisa, e eu pensei nisso. A autoridade moral de Jesus. A autoridade moral. Se Jesus arriscou de dizer isso, é porque ele já sabia o resultado. Ele não ia correr o risco de deixar que aquela filha de Deus tomasse uma pedrada. Entende? Não tinha só gente boa. O contexto não é só esse. A autoridade moral. Jesus era perfeito, presciente. Ele já estava sabendo o que ia acontecer. Só que ele tinha que dar lição, logicamente. Eu também pensei nisso. Então, olha o poder vibratório do Cristo quando emitiu aquelas frases. Vocês imaginam? É como se tivesse hipnotizado todo mundo. Jesus levou a cavar dentro de si a culpa de cada um, ao ponto que o mais perverso não ia ter a coragem de fazer aquilo, porque era Jesus que estava falando. Vocês imaginam o poder vibratório do Cristo ao ponto
Olha, tá me vindo arrepio maravilhoso. Ao ponto de quando veio aquele endemoniado e vem para Jesus, disse: Senhor, livrai meu filho, porque ora se joga no fogo, ora se joga na água, e os seus apóstolos não conseguem. Pedro vai dizer: Senhor, não é? Os apóstolos não conseguem, a gente não consegue libertar esse endemoniado. Por que, Jesus? Homens de pouca fé, por quanto tempo ainda tenho que suportar? E aí Jesus vai lá e sai daí. Vocês imaginam? Sai daí. Pergunta: como é seu nome? E eles dizem: nós nos chamamos legiões e tal. Saia daí. Olha que autoridade. E os espíritos saíram, libertaram aquele homem. Olha a autoridade. Não pararam para discutir. Quem é você que está me dando ordem? Não é? Porque Jesus não tinha defeitos. Não tinha defeitos. Todos os eventos que aconteceram com Cristo era de fundo educativo, porque ele permitiu, né? Tudo permitido por ele, porque o próprio Judas quis colocar isso à prova, mas o intuito de Jesus não era fazer guerra. Sim, mas é justo que seja assim, não é? O objetivo de Jesus não era fazer guerras, não era demonstrar para os judeus que eles eram os melhores, mas, né, que era o amor que salvava. Ele demonstrou isso. Mas olha o poder, não, o poder moral, a autoridade moral. Diana disse ali pra gente: no livro, no final da última hora, tem um trecho do ato sexual chocante para nós os encarnados. E, no entanto, o mentor espírito de luz diz: eles já estão melhorando. Está acendendo a chama do amor. Pois é, aquilo que nos chocaria, não é, Diana? No fundo, vai ter uma lição, um ponto positivo. Até porque nós sabemos que o ser humano tem a essência divina e que ele tem a tendência a melhorar-se. E que muita coisa que se achava que era normal, já se entende que não é tão normal. Já se entende as responsabilidades das ações, né? Já se entende como é que funciona. Certo? Vamos lá. O papo hoje tá bom. Então, naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice de mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo, inquietude, ansiedade e arrependimento. Deixa eu olhar aqui. Não foi que apagou o negócio aqui? Ah, tá. Neves, que de algum modo me partilhava a inspeção, quebrou a calma reinante, enunciando abatido. Neves, para lembrar vocês, é o pai da moribunda, da Beatriz, tá? Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? Olha a situação do Neves. Tratei de consolá-lo por solicitação dele próprio. Passamos a pequeno salão da leitura, contíguo ao aposento da enferma, a fim que pudéssemos refletir e conversar. Ó, concluindo o capítulo 2. Impressão minha, Dudu, o capítulo tá fluindo bem. Concluindo o capítulo 2. Não é? Então, Neves, que é o pai da doente, não aguenta. Foi, né? Fui um pouco. Você foi tão generoso. Vamos lá.
que é que eu vou trazer para vocês o capítulo da nossa radionovela, já que a gente tem alguns minutinhos. Tá certo? Vamos lá. Assim se apresentava aos nossos olhos Dona Beatriz, a filha do meu amigo Pedro Neves. Tinha 47 anos, mas aparentava muito mais idade. O quarto onde ela repousava era acolhedor. Em tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Pedro e eu, visitantes do plano espiritual, tínhamos uma visão bem nítida dos pensamentos dela. Dona Beatriz refletia muito triste, muito preocupada. Demonstrava sincera e nobre resignação diante da morte física que se aproximava. Mas ao mesmo tempo sofria com a inevitável separação do marido e do filho, seus dois grandes amores na terra. Tinha aquela certeza do viajante que atinge o término de espinhosa jornada e nada mais tem a fazer senão sair, mas que não consegue plenamente por sentir-se afetivamente ainda preso à estrada. Em meio a esse conflito de ideias, Dona Beatriz recordava Pedro Neves, o pai, a quem continuava amando tão intensamente quanto nos distantes dias da infância, quando o perdera. Sonhava agora reencontrá-lo na espiritualidade, se possível, o que seria a glória. Os pensamentos da enferma não paravam de fluir e produzir imagens que eu analisava atentamente. E por estar tão compenetrado, demorei algum tempo para perceber uma outra presença no quarto. Era um enfermeiro desencarnado, um tipo muito sério, muito sisudo. Então, Pedro Neves nos apresentou. André, eu quero te apresentar o Amaro, um ótimo e dedicado enfermeiro. Muito prazer, Amaro. André Luiz. Prazer em conhecê-lo, André. O André é médico, um dos meus grandes amigos, e vai nos ajudar na nossa tarefa. Por falar nisso, o irmão Félix veio hoje, Amaro? Veio sim. Ele vem todos os dias. Eu não sei se você conhece o irmão Félix, André. Ele é superintendente de uma importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Da abnegação e do bom senso. Dona Beatriz sente dores muito fortes. Eu vou aplicar uns passes para ajudá-la a superar a crise. Papai. Quanta falta o senhor me faz. Não importa quanto tempo tenha passado. Cresci, envelheci, mas nunca deixei de ser a menininha que sem nem ter aprendido a andar direito, corria tropeçando e rindo para ganhar seu abraço. Como esquecer as cantigas de ninar que o senhor cantava à cabeceira do meu berço, para que eu dormisse e sonhasse com os anjinhos. Porque de repente tudo acabou? Porque o senhor foi embora? Papai. Mais uma vez eu estou correndo em direção ao seu abraço. Não sorrindo como naquele tempo, mas chorando por não ver o senhor lá adiante com os braços abertos. E continuo tropeçando. Não por ter acabado de aprender a andar,
mas por ter desaprendido a andar. Ah, minha filha, minha querida filhinha, eu estou aqui a seu lado. Nada mudou, minha querida. Nada mudou. Nada mudou. Pedro, meu amigo, é difícil, eu sei, mas procure ter coragem. Não fique assim tão triste. Faça aquilo que você sabe fazer tão bem. Abençoe sua filha. Ore por ela. Peça o amparo da bondade divina. Como é poderoso o amor. Veja a energia que o Sr. Pedro transmite de si próprio para o corpo doente da filha. Aqueles filetes de luz azulada estão recompondo as forças de Dona Beatriz. E ela agora vai poder repousar tranquila. Eu estava muito emocionado e notei que realmente Dona Beatriz mostrava uma espécie de torpor. Nesse momento entrou cautelosamente no quarto uma jovem encarnada, aparentando uns 20 anos. Passou por nós, obviamente sem nos ver, e tomou o pulso da enferma. Fez um gesto de quem reconhecia tudo em ordem e logo depois aplicou-lhe uma injeção anestesiante. Dona Beatriz, que já estava com os seus centros nervosos insensibilizados pelo passe magnético anterior, não esboçou a mínima reação e continuou a repousar, mas sem dormir. A moça tinha jeito de enfermeira improvisada, mas logo em seguida fez algo incompatível com essa função. Depois de se movimentar pelo quarto, abriu a janela, aspirou profundamente o ar fresco que entrava e tranquilamente acendeu um cigarro, passando a fumar distraidamente como se tentasse fugir de si mesma. Ante a cara de surpresa que eu devo ter feito, meu amigo Pedro Neves foi logo adiantando informações, enquanto olhava para a moça com um misto de piedade e revolta. O nome dela é Marina. É a contadora da firma do meu genro, que tem uma imobiliária. A pedido dele, ela tem vindo ajudar como assistente. Agora, eu não entendo como é que ela pode fumar aqui, no quarto de uma doente, à espera da morte. Como se fosse tocada repentinamente pela consciência do que fazia, Marina passou a soprar as baforadas de fumaça cinzenta para fora da janela. Seus olhos agora revelavam uma certa inquietude. Reverentemente fui me aproximando dela, sondando-a em silêncio, tentando colher suas vibrações mais íntimas. Mas logo recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos brotavam da cabeça da jovem, projetando imagens no espaço próximo. Eram quadros vivos, de esfuziante agitação, em total contraste com os nossos propósitos de socorrer a enferma. Os mais secretos hábitos e anseios da moça desfilavam sem parar por sua tela mental. De olhar parado, Marina escutava dentro de si própria a música sugestiva e maliciosa da noite festiva da véspera, reprisando na garganta o sabor forte e envolvente da bebida alcoólica. O brilho da aura mostrava-se afetado por imagens imprecisas que explodiam como relâmpagos no turbilhão de névoa fumarenta do cigarro. Apesar de ser pouco mais que uma menina crescida, a jovem apresentava algumas telas mentais bastante complexas. Recordando o fato de que a medicina no futuro, para atender com eficácia ao doente, deverá investigar minuciosamente a feição espiritual de todas as peças humanas que o compõem, iniciei respeitoso a anamnese psicológica, o exame profundo, tanto quanto possível, do comportamento de Marina. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial sem qualquer intuito menos digno, nada mais me restava senão trabalhar. Repetia-se muitas vezes, logo acima da fronte da moça, criada por sua imaginação, a figura de um homem maduro e também a imagem dela própria, os dois juntos. Percebia-se o romance, adivinhava-se a intimidade entre eles. Fisicamente pareciam pai e filha, mas as atitudes não deixavam dúvidas quanto à paixão que sentiam um pelo outro. Numa sequência semelhante à de um filme de forte apelo sensual, as cenas tórridas iam surgindo e se sucedendo diante dos meus olhos, sem disfarces nem limites. Como cenário, as deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon. Pronto.
momento. Vamos ficar no Copacabana e Leblon, que é para Dona Sandrinha ficar pensando nisso. Muito legal, né? Muito legalzinho, sim. Agradecendo, gente, a todos pela presença, pelo carinho. Ano que vem a gente bota de novo. Tá certo? Falta pouco tempo pro ano que vem. Falta 15 dias. Qualquer coisinha a mais. Um beijo a todos, tá? Muito obrigado. Antes de subir, alguém fazer nossa prece? Quem vai fazer nossa prece? Fazer, Maria, prece para concluir o ano? Hã? Certo? Diana, um beijão. Então, Feliz Natal para todos. Feliz Ano Novo. Beijão no coração. Tá certo? Muito grande. E o nosso recesso, para quem não estava aqui para ver, começa hoje e termina dia 2. Tá certo? Com a nossa Mariazinha que já chega, começando o ano com um evangelho maravilhoso pra gente. Muita paz, muita luz, muita saúde a todos e um ano próspero realmente para todos nós, tá certo? Um beijinho, passando para Maria. Obrigado, Ju, obrigado pelo estudo lindo. Estudo lindo, eu não pude estar aqui na área de texto, mas eu estava ouvindo, tá bom? Chegou até a travar meu computador aqui. Recebi um PVT, travou tudo aqui. Mas então vamos lá. Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por esses 6 anos de trabalho que se completou nesse dia 13. 6 anos de trabalho, 6 anos de dedicação e de muito aprendizado para todos nós. Vamos agradecer por esse ano que passou. Vamos agradecer pela nossa saúde, pelos nossos amigos, pela nossa família que amamos muito. Agradecer até mesmo pelos nossos inimigos que nos ajudam tanto a ver a nossa verdade do jeito que ela é. Obrigada, Maria de Nazaré, pelo vosso amor. Obrigada aos espíritos amigos que acompanham esta casa, que nos acompanham todos os dias, porque eles vêm nos visitar, eles vêm nos intuir, nos ajudar. E obrigado a todos os arrobas que trabalharam também incessantemente. Obrigado ao nosso Ália, a nossa Juzinha, que está sempre aí passando coisas maravilhosas, conceitos iluminados, para que nós possamos ter os nossos horizontes libertos, caminhos iluminados. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós só temos que te agradecer pelas bênçãos que nos dá. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus. E, em nome de todos, nós desejamos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que todos nós possamos começar renovados, com o coração cheio de luz, cheio de amor, cheio de fraternidade, que é isso que nós precisamos. É por isso que nós estamos aqui, né? Estudando sempre, para que nós possamos ser pessoas melhores, né? Corações iluminados, fonte dessa luz do amor de Deus. Bom, fiquem com Deus e até dia 2 de janeiro. A gente vai sentir saudade, mas já passa rápido e já a gente tá junto de novo, tá bom? Um beijinho, Mara, um beijinho, Sandra, do Alba querida, que bom você aqui. Ana Isabel, um beijinho, Wagner, Val, Olga, Zeli, Regina, Dudu, Dulce, Diana, Bebeta, Andréa, Florzinha e Juliana. Que Jesus abençoe a todos.